Olá, alunos. Aqui é o professor André e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o artigo e a sua relação com o substantivo. A gente já tinha falado, né, já falamos sobre substantivo e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o artigo e como ele se relaciona com o substantivo. Temos aqui duas frases, né? Então a primeira assim: é preciso olhar tudo com atenção para perceber detalhes. Esse olhar aqui, a gente percebe que é um verbo no infinitivo, ok? Aqui na frase de baixo tem a mesma palavra, mas vamos ler aqui a frase. Lancei um olhar ao homem e percebi que não o conhecia. Dá para ver aqui que existe um artigo antes dessa palavra olhar. Esse artigo indica que essa palavra olhar foi substantivada. Aqui essa palavra olhar tem a função de um substantivo e um dos indícios é o artigo. Porque um artigo, e essa é uma das características dessa classe de palavras, o artigo sempre vem antes do substantivo. Falando aqui então sobre os tipos de artigos que vocês já conhecem, né? Então os artigos definidos, ou os as que se flexionam em gênero masculino e feminino, e singular e plural. E os artigos indefinidos, um, uma, uns, umas. Numa aplicação aqui em algumas frases, você tem, por exemplo, o homem chegou. Aquele homem que a gente estava esperando, ele chegou, ok? Um homem chegou. Eu estava em casa e por um acaso um homem bateu na porta da minha casa e me chamou. O carro parou. Aquele carro que eu estava seguindo parou. Um carro parou. É um carro qualquer que eu estava na calçada e por acaso um carro parou ali perto de mim. Ela encontrou a amiga, aquela amiga com quem ela havia marcado o encontro. Ela encontrou com ela. Ela encontrou uma amiga. A moça estava passeando no shopping e por um acaso deu de encontrar uma amiga lá de modo totalmente aleatório. Vocês estão vendo então que os artigos definidos eles são usados quando há um contexto em relação ao substantivo ao qual ele está ligado. Quando não há um contexto, eu vou usar um artigo indefinido, porque é um substantivo qualquer, um ser qualquer, né? Que veio, que por um acaso fez a ação. Não aquele ser específico, como no caso dessas palavras, né, dessas frases que eu li aqui para vocês. Uma aplicação prática de artigo fica nesse trecho aqui. Uma garota andava apressadamente em um parque. Parecia fugir de algo. A noite caía devagar e triste. Ao ouvir um ruído estranho, a garota pôs-se a correr. O ruído, no entanto, cessou totalmente. Eu começo esse texto com uma garota. Por que eu comecei com uma garota? Porque eu não tenho contexto aqui. Eu estou iniciando todo um texto falando de uma garota que eu não especifiquei. Então é uma garota. Ok? Eu, como autor, não quis falar aqui. A garota, a minha vizinha que é uma garota, estava. Então, como eu não especifiquei, não defini, eu estou usando aqui uma garota, que é o mesmo caso que em um parque. Esse um parque também está indefinido, porque é um parque qualquer. Eu, como autor, resolvi não defini-lo. Poderia ter falado. Andava apressadamente no parque em frente à casa dela. Aí sim estou definindo, mas não é o caso. Parecia fugir de algo, a noite caía devagar e triste. Por que aqui eu defini? Né? Há um artigo definido antes do substantivo. Porque é a noite em questão. Dá para perceber que ela estava, então, andava num parque à noite, e essa à noite se refere à noite em questão do evento, ok? Aqui eu estou definindo. Ao ouvir um ruído estranho. Um ruído, não defini, não sei se é o ruído de um animal específico, o ruído de alguém chegando por trás dela, um ruído, apenas um ruído estranho, indefinido. E aqui eu já usei a garota, porque essa garota definida aqui é a mesma garota do começo do texto. E como agora ela está definida, eu vou usar o artigo definido. É o mesmo caso de o ruído. Aqui, definido. É esse ruído aqui que eu tinha falado antes. Esse ruído aqui está aqui agora. E uma vez que ele está definido, eu vou usar o artigo definido. Ok? Com isso em mente, vamos propor alguns exercícios aqui de consolidação do aprendizado.
Eu tenho aqui, explica a diferença entre as seguintes orações. As orações têm uma diferença semântica gerada pelo uso do artigo. Então aqui, A e B, né? O trem do metrô passou cheio. Passou um trem do metrô cheio. E a C e D, esta pasta não é minha, esta pasta não é a minha. Vocês podem pausar, o que eu quero? Que vocês expliquem a diferença de sentido em cada uma dessas orações, tá? A e B, C e D. Vocês podem pausar o vídeo agora, que eu já vou explicar a resposta. Explicando a resposta, então. Quando eu falo o trem do metrô passou cheio, é o trem que eu estou esperando, que eu estou na plataforma ali para eu poder ir para o trabalho, para eu poder ir para o clube, qualquer coisa. Esse trem que eu estou esperando passou cheio de gente. Daí eu não consigo pegar, ficou apertado, qualquer coisa. Quando eu digo passou um trem do metrô cheio, eu por um acaso estava andando na rua e passou por mim um trem do metrô cheio de gente. Não um trem qualquer aí. Na C a gente tem, na verdade, a ausência do artigo, mas a ausência do artigo também indefine. Então, quando eu falo esta pasta não é minha, eu fui na minha carteira, eu fui na minha casa, achei em cima da minha mesa uma pasta que não é minha. É uma pasta qualquer que por acaso não pertence a mim. No caso do D, quando eu falo esta pasta não é a minha, eu estou procurando pela minha pasta e esta que eu encontrei não é a minha. Ok, pessoal, então fica aí uma explicação sobre o artigo e algumas de suas aplicações. Abraço!